vassalos, nobres amigos, eu sou o príncipe Lukavic Possalski, Lucas Docas, que hoje não tá com muita cara de príncipe não, depois do dia de trabalho aqui o dia interrompido aqui pela chuva, porque tá chovendo forte aqui no feudo. Eu tava cuidando da reforma aqui, e aí, em função da chuva, na verdade tava fazendo uma atividade mais pros outros cantos do feudo, né? Em função da chuva, eu dei uma pausinha e aproveitei para gravar esse vídeo pra vocês. E este vídeo aqui é sobre o questionário que eu fiz recentemente. Alguns já viram e já responderam, alguns nem viram, nem fazem ideia do que é, né? Mas, enfim, eu achei legal fazer um vídeo sobre isso porque eu achei importante, que eu acho que muita gente não compreendeu a real essência do que se trata a ele. Antes de tudo, sim, ele é para descobrir os gostos de vocês em relação ao feudo. Então, na verdade, são muitas perguntas para entender qual que vai ser a relação de vocês com o projeto feudo em si, porque eu não sei se vocês sabem, acho que eu já falei antes, mas este canal é meramente uma grande peça publicitária de um empreendimento que eu quero trazer para vocês, que na verdade eu não quero só mostrar cultura medieval na internet. Eu tenho o plano de fazer isso na vida real, eu viver isso e principalmente eu poder proporcionar a vocês a experiência, vocês poderem conhecer a experiência de vida e cultura medieval, sem ter que sair do Brasil, sem ter que fazer grandes viagens, sem ter que pagar preços absurdos em euro. Então, é meio que essa ideia. Eu quero proporcionar essa experiência do medieval para vocês. A ideia do canal é ser só uma mera propaganda de tudo isso. De todo esse negócio grande que eu quero fazer para trazer para vocês. Trazer experiência, trazer vivência. Trazer, por exemplo, a possibilidade de vocês lutarem, de terem suas armaduras, de aprenderem artes de luta, de todo o resto. Coisa muito maior do que meramente o canal aqui. Não que o canal seja ruim, o canal é legal. Eu mesmo, quando fiz o canal, pensei em algo que... é algo que eu assistiria se eu não fosse o produtor? Então, eu tenho muito esse critério. Apesar de, às vezes, ter uns vídeos meio toscos, de qualidade de imagem, ou de falta de cenário, ou de falta de algumas coisas assim. Eu tenho muito essa imagem. É um canal que eu assistiria, então... Mas enfim, não vamos virtuar a pergunta. E aí, eu fiz um questionário tentando entender as preferências de vocês em relação ao projeto feudo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, hoje eu tenho um sítiozinho aqui, pequeno, bacana. Hoje eu tenho a minha vivência nele, eu estou tentando reformá-lo para eu poder viver nele e eu poder desenvolver uma série de habilidades e práticas medievais aqui. Sim, isso é verdade. Porém, hoje é uma coisa pra mim e pro canal. Mas eu quero mais, eu quero fazer isso virar uma coisa pra vocês também. Pra, tipo... Vocês não vão num parque de diversões hoje? Não pagam um ingressozinho lá? Que às vezes não é tão caro, às vezes é absurdamente caro, é uma facada. Aí vocês se divertem, conhecem, interagem com um monte de coisa diferente. Tipo isso. Porém assim. Lógico, com as coisas medievais, né? E neste questionário eu pergunto várias preferências de vocês, como por exemplo... Primeiro eu pergunto que tipo de medievalista você é. Lógico, essa é uma pergunta muito complexa. Eu também, se eu fosse responder... Eu também não saberia dizer com precisão que tipo de medievalista eu sou nessa lista. Porque é lógico que todo mundo aqui deve gostar de mais de alguma dessas coisas. Deve se identificar com mais de um desses tópicos da pergunta. Tanto que até foi engraçado ver o povo comentando aí no grupo do WhatsApp. Falando, olha, eu não me identifiquei muito bem. Eu coloquei um que eu achei que talvez fosse mais. Mas eu não sei, esse foi difícil. Porque, e aí ele se traduzindo e coisa assim. Não, lógico que é bacana a gente se traduzir... ter nossa autocrítica, nos entendermos como somos. Mas, o que eu quis fazer com essa pergunta é uma pergunta simples mesmo. Com qual desses tipos você se identifica mais? Lógico, eu sei que você se identifica com todos eles, provavelmente, ou com boa parte deles, se não com todos. Mas, tem algum que você deve olhar e falar, não, esse sou eu. Não, se alguém fosse dizer que tipo de coisa eu sou, alguém diria que eu sou esse. Por mais que eu não saiba dizer o que eu sou, eu mesmo sou. É meio que isso. E meio que pra conhecer o que você mais valoriza, né? Com essa pergunta, o que você mais valoriza no medievalismo. Que, por exemplo, eu vou oferecer serviço pra vocês. Se eu vejo que é um cara que curte mais uma fantasia, não faz sentido eu tentar oferecer, por exemplo, muitas experiências ultra realistas e deixar de lado de oferecer uma mesa de RPG. Coisas assim. Ou se, por exemplo, a resposta dominante lá for... eu sou aquele medievalista purista que não gosta de fantasia, não faz sentido tentar oferecer a mesa de RPG se essa resposta for muito predominante. Entenderam? É um exemplo. E aí tem outras perguntas assim. Que tipo o que você considera mais importante? O clima, a distância do aeroporto mais próximo, a distância de uma cidade, ou a proximidade com um local turístico, ou um centro turístico. E aí tem perguntas derivadas dessa daí, depois. Por que eu faço essas perguntas? Pelo seguinte, sabe esse sítiozinho aqui? Ele é bacana, ele é legal, eu gosto muito dele, eu planejo viver nele, não estou vivendo ainda nesse dia de hoje, mas só terminar de arrumar uma coisinha ou outra e eu estou morando nessa casa. E lógico que atividades ocorreram aqui, tanto nesse âmbito primário de eu aprender, eu ter as vivências medievalistas e trazer para vocês aqui pelo canal, quanto de poder trazer vocês aqui.
isso ainda ocorrerá aqui. Porém, eu tenho noção da limitação desse lugar. Ah, ele é grandinho, ele é mais do que uma chacrinha de nada, realmente. Mas ele ainda é pequeno para uma série de coisas. Então, por exemplo, tem experiências que eu nunca conseguiria trazer nesse terreno de cá. Por mais que vocês queiram, por mais que eu queira, por mais que eu goste, por mais que seja o plano final dessa ideia, tem algumas coisas que eu não vou conseguir trazer aqui. E eu tenho a plena noção desta limitação. Então, quando eu fiz este questionário, é porque eu mais pra frente, e já estava nos meus planos isso, tanto que até por isso que eu não descartei a possibilidade do condomínio de feudos, quando deu errado a negociação daquela fazenda em Santa Catarina, até por isso que eu não descartei essa possibilidade, é porque eu realmente planejo sair daqui. Eu não planejo ficar aqui pra sempre. Ah, mas você poderia ficar, vender esse sítiozinho e comprar um maior aqui na sua região mesmo. Cara, só que é muito caro a terra aqui. Lembre-se, eu paguei um valor até um pouco mais elevado do que eu estava pensando em pagar, um terreno pequeno. Mas eu paguei uma pechincha em relação ao preço médio da minha região, porque eu paguei preço de terreno numa propriedade já construída, embora caindo aos pedaços, precisando de uma reforminha, eu paguei preço de terreno nela. Pode ser que quando eu venda eu consiga um lucro bacana em relação ao que eu paguei. Mas, mesmo que eu vendesse pelo dobro que eu paguei, eu não ia conseguir comprar nada muito maior aqui. Então, eu vou ter que partir em algum momento para áreas maiores, o que significa outra região, porque na minha região eu não tenho dinheiro para bancar áreas muito maiores. Então tem que ser uma região de terras mais baratas. Não tem jeito. E também é lógico, eu tenho o sonho de fazer uma coisa bacana, uma coisa grande, uma coisa linda, para trazer vocês para um lugar legal, né? Então até por isso é um motivo para eu querer sair. Não que aqui não seja bacana, aqui é uma regiãozinha legal, mas tem nada de turístico. Tá, estamos perto de São Paulo, uns 50 e poucos quilômetros. Estamos muito perto de Barueri, dessa região de São Roque, assim. São Roque em si é turístico, mas enfim, o que eu quero dizer é que, tá, é uma região bacaninha até, mas não dá pra fazer uma coisa muito maior por aqui. Uma hora eu vou ter que sair, e até por isso eu tô tentando entender vocês, pra isso me guiar na hora da minha escolha. Não depender só do meu achismo pessoal, entendeu? Olha, não que eu acho que meu achismo pessoal seja ruim, mas eu quero que ele esteja integrado à vontade de vocês também, né? Não faz sentido eu escolher um lugar X e de repente a vontade de todo mundo é Y. E esse Y é o oposto desse X. Não tem o menor sentido, né? Então até por isso que eu busquei entender essas características. Por exemplo, que tipo de clima vocês acham que ficaria legal para o feudo? Olha, eu não perguntei nem que tipo de clima vocês gostam, eu perguntei que tipo de clima ficaria legal para o feudo. Por quê? Porque imagina que você vai vir aqui para vestir uma armadura e lutar com o seu amigo que tá vindo com você, para travar uma justa, sei lá. Você imagina que seria legal fazer isso embaixo de um sol escaldante? Entenderam o que eu quero dizer? Quando eu penso no clima, eu falo disso. Um clima onde seria legal para praticar essas artes medievais. Não estou falando do clima que a gente gosta. Pode ser que o clima que a gente gosta combine com isso, pode ser que não. No meu caso, provavelmente combina, porque eu gosto de frio, né? Mas depende do tipo de frio, talvez não combine. Depende do tipo de frio, talvez combine. Então é meio que essa lógica. Do local turístico, a mesma coisa. Eu não sei. Tem gente que talvez não ligue pra, tipo, ser um local turístico. Se eu oferecer atração suficiente para um fim de semana, talvez nem se importe de ser numa cidade que não tem nada mais para fazer de legal. Já por outro lado, eu imagino que tenha gente que vai querer ir para um local, vou aproveitar e passear nele também, né? E aí eu também queria entender que tipo de passeio vocês gostam, né? Porque de repente vocês gostam de, sei lá, de passeio de ecoturismo, tipo fazer trilha, visitar cachoeira, e eu faça num lugar onde o turismo é de outra coisa, ou vice-versa, né? Agora, com relação às outras distâncias que eu falei, distância de cidade e distância de aeroporto, eu sempre penso o seguinte, cara, a minha ideia não está limitada a um estado específico. Hoje eu moro no estado de São Paulo, eu sempre morei por aqui, eu sempre trabalhei nessa região aqui onde eu vivo mesmo. Então, pra mim, pra esse primeiro feudo, tinha coerência eu fazer aqui, né? Porque eu já trabalho aqui, já moro aqui, já sou dessa região, minha família é daqui, família da minha noiva aqui não é daqui, é de uma terra um pouco mais distante, mas não fica mais de 1h30 daqui, né? Então, é meio que isso a lógica. Tipo, tudo nesse momento, nesse primeiro momento, coincidia pra ser aqui. Mas eu sempre tenho em mente isso. Se eu for sair daqui para empreender com isso, para mim não tem motivo estar em um estado específico. Lógico, eu tenho minhas preferências, mas e eu sei que cada um de vocês tem a de vocês também. Agora, eu sei que vocês estão espalhados por aí. Tem de vocês que estão no Rio Grande, tem de vocês que estão em Santa Catarina, tem de vocês que estão no Paraná, tem de vocês que estão em São Paulo, tem de vocês que estão em Minas, tem de vocês que estão no Rio, que estão, sei lá, no centro-oeste, no nordeste, no norte. Talvez tenha um pouco mais no estado de São Paulo do que nos outros, porque o estado de São Paulo tem mais gente. Mas ainda assim, eu sei que tem uma parcela relevante no sul e em Minas. Nos outros estados, também eu sei que tem. No nordeste, sei que tem uma parcela relevante. Então, eu sempre falo isso. Olha,
Eu sei que até tem mais gente em São Paulo do que nos demais estados. Mas se somar os demais estados, tem mais gente do que em São Paulo. Então isso significa que basicamente talvez não importe tanto o estado que seja, contanto que tenha uma boa estrutura para vocês poderem chegar. Então, sempre quando eu faço as perguntas, eu faço imaginando. E se não fosse no meu estado, se fosse o cliente e não fosse no meu estado? Qual que seria a minha preferência? Ah, tem que ser a meia hora apenas do aeroporto mais próximo? Ah, pode ser a 2, 3 horas do aeroporto mais próximo? Pensando até onde eu iria se eu tivesse com vontade de ir. Ou de cidade grande, assim, cidade de porte médio. Por que eu faço pergunta de cidade de porte médio? Eu também fiz de localidade turística. De localidade turística também eu falo por causa da estrutura turística e das cidades grandes barra médias, eu falo por causa das estruturas que ela oferecem. Porque, por exemplo, imagina que, sei lá, você veio de carro e quebrou seu carro. Talvez na cidadezinha menor não tenha uma oficina. Ou até tenha, mas tem uma oficina que vai levar horas e horas para consertar seu carro. Se tiver uma cidade grande relativamente próxima, você consegue inchar o carro dessa cidade grande e procurar uma oficina melhor, né? Ou você consegue um hotel mais barato. Um hotel até, porque tem cidade que não tem hotel, vamos ser sinceros. Ou os que tem não são lá grandes coisas. Agora, isso também pode ser compensado pelo lugar turístico. O lugar turístico costuma ter hospedaria, hospedagens. Então, talvez, se não for tão perto de um centro grande, se for perto de uma cidade turística, talvez o problema esteja resolvido em alguns aspectos. Então é meio que isso que eu quero dizer, né? Então, voltando aqui. Vamos voltar sem devagar tanto. A ideia é que no futuro, eu vou sair do projeto feudo aqui, nesse pequeno feudinho que eu tenho hoje, e vou para outra terra. E vou para uma outra terra onde eu tenha condição de comprar algo melhor para poder fazer uma estrutura bacana com o dinheiro do que eu vender aqui. Então, basicamente é isso. Eu vou para outro lugar, mais para frente, se preparem. Porém, uma hora eu vou sair daqui. E é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô querendo entender vocês para facilitar no meu processo de escolha do novo local no futuro. Lógico, ainda tem alguns anos para isso acontecer. Não vou fazer isso agora em 2020. Talvez nem em 2021 também. Talvez lá para 2023, mais ou menos. Não sei se antes, depois. Mas a minha estimativa é que é algo por volta de 2023 só, né? Com base no que eu tô vivendo hoje, né? Então é meio que isso. Agora, eu aceito sugestões de cidades pra vocês. Só peço uma coisa: sejam cidades frias e que a terra não seja tão cara, né? E que provavelmente atendam esses quesitos. Lembra que eu falei? Um lugar que não seja tão longe de um aeroporto, ou que não seja tão longe de uma cidade de pelo menos 200 mil habitantes para ter uma estrutura melhor, ou que seja uma localidade turística para poder ter alguma estrutura perto, não sei se na cidade turística em si. É bom lembrar isso, às vezes pode ser a cidade vizinha, porque às vezes a distância é mínima, né? Mas tem que cumprir esses requisitos, um clima mais ou menos frio. Ou que não seja quente, né? Pelo menos na minha percepção. Talvez até o frio não seja necessário em si, contanto que não seja calor. E aí eu fico aberto às sugestões de vocês. Só lembrando, né? Não adianta querer, por exemplo, brincar de sugerir Campos do Jordão, aqui no estado de São Paulo. Porque tá, o clima é bacana, seja bacana, tudo o resto, mas o preço da terra lá é o mesmo daqui. Ou até mais caro. Então adianta o quê? Eu vender aqui e comprar lá pra ter uma coisa mais ou menos igual. Enfim, acho que por esse vídeo é isso, nobres amigos. Espero que tenha explicado, tenha esclarecido. Se vocês gostaram, deixe seu like. Mas antes de tudo, não se desesperem. Ainda tem muito pra acontecer por aqui antes de isso acontecer de fato. Só tô querendo começar a me planejar agora pra começar a compreender vocês. Outros questionários virão, e nem sempre com esse intuito da localização futura do feudo, mas sim, eu tenho muito a querer entender vocês, em todos os aspectos. Quero poder não ter percepções erradas sobre cada um aqui, e com base nisso poder elaborar uma coisa legal para todos, ou para o máximo possível de vocês. Espero que tenham gostado, por esse vídeo é isso, e até a próxima.